Convido você, meu irmão e minha irmã, a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos de 8 a 14. Segunda Timóteo, deixe sua Bíblia aberta em 2 Timóteo 1, de 8 a 14. Eu queria começar pensando um pouco com você aqui sobre a nossa atual problemática, que tem pairado. Eu não sei se você tem pensado nisso, mas quanto mais os anos vão se avançando, pelo menos a minha percepção é de que uma perseguição ao Evangelho, uma perseguição à Igreja do Senhor, ela vai dando passos, ela vai avançando. E eu percebo também algumas reações que o povo de Deus vai tendo diante dessa perseguição que avança em vários sentidos. E talvez o sintoma mais característico tem sido a timidez na pregação do Evangelho. Antigamente, pelo menos quando eu era adolescente, a gente não tinha nenhuma barreira para falar de Cristo onde quer que a gente estivesse. Eu lembro que a gente fazia muito intervalo bíblico no colégio. Assim que eu conheci Jesus, eu voltei para a escola que eu estudava, não para estudar mais, mas para fazer estudos bíblicos lá. Foi uma época muito interessante, uma época muito boa que a gente teve lá na escola. Eu lembro que um pouco depois as pessoas chamavam a gente, acho que Daniel lembra disso, para ir em universidades, para ali fazer também intervalos bíblicos. E ali sempre tinham aqueles encontros semanais com aquelas pessoas, onde a gente compartilhava da palavra de Deus. Enfim, havia até colégios, me lembrando agora aqui, que não eram colégios cristãos, mas que reservavam salões para a gente ir. E naquele salão, naquele auditório, a gente fazia programações ali evangelísticas naquele colégio. Contudo, o tempo vai passando, os anos vão passando, então dezenas de anos já se passaram depois disso aí, e eu percebo que talvez no coração de muitos cristãos haja agora um pé um pouco atrás, um movimento de uma certa timidez em relação à pregação do Evangelho. É claro que muitas portas parece que vão se fechando, muitos conceitos em relação aos cristãos vão sendo formados, vão sendo aí publicados na grande mídia, ou diante dos movimentos que vão acontecendo, incluindo aí o movimento progressista, que vai abolindo toda a forma judaico-cristã de pensamento. Isso tem avançado muito, e talvez o nosso pensamento em relação à pregação do Evangelho, ele tem sido batido. Nós temos, de alguma maneira, sido desmotivados em relação ao abrir da nossa boca, ao compartilhar esse Evangelho do Senhor Jesus. Mas a pergunta é: o que te faria frear na pregação do Evangelho? O que te faria parar de fazer aquilo que você fazia antes? De abrir a sua boca, de explicar a palavra do Senhor, de explicar sobre a cruz de Cristo, de explicar sobre a sua vida, morte e ressurreição. O que te faria parar de pregar o Evangelho? E a segunda pergunta é: o que te faria continuar anunciando o
o Evangelho? Ou o que te faria anunciar ainda mais esse Evangelho? Qual seria o fator motivador que te impulsionaria a continuar anunciando essa santa palavra? Agora sim, vamos ler o texto de 2 Timóteo 8, de 1 a 14, buscando do Senhor resposta a essas perguntas, buscando que Deus, através do seu Espírito Santo, nos auxilie. Diz assim a palavra de Deus: portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos meus... participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade. Para este Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com amor, que há em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Vamos orar? Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor nos auxilie, que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua voz, das Santas Escrituras. Senhor, fala comigo, fala com os meus irmãos e as minhas irmãs aqui presentes, Senhor Deus. Assim te rogamos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para entendermos um pouco daquilo que é o contexto desse texto que nós lemos aqui, já vimos isso, claro, aqui na semana passada, com a pregação que foi feita nos primeiros versículos de 2 Timóteo 1, mas não custa que nós nos lembrarmos da situação do cristianismo diante do Império Romano. Esse aqui é o momento dessa segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, é um momento de perseguição, é um momento onde Roma chega ao ponto, através de Nero, no momento em que Nero põe fogo em uma parte da cidade, uma grande parte ali da cidade, e coloca a culpa nos cristãos. Então veja o tamanho da engenhosidade e da malícia contra o cristianismo, contra tudo aquilo que levava o nome de Cristo. E certamente alguns comentaristas dizem que Paulo também ali poderia estar sendo acusado diante desses fatos, como tendo sido um daqueles que poderia ter articulado alguma coisa em relação a esse incêndio lá em Roma. E a gente sabe que isso não aconteceu, não um incêndio, mas os cristãos, eles não fizeram isso, mas com toda a malícia, aquele imperador, ele coloca a culpa nos cristãos. Paulo, então, se encontra preso, não mais naquela prisão domiciliar, naquela primeira prisão onde o apóstolo Paulo ele gozava de vários privilégios ali como cidadão romano, mas nesse momento é diferente. Lembre-se de que ele está jogado aqui numa masmorra, num calabouço, num lugar provavelmente frio,
onde o risco de pegar todo tipo de doença, inclusive lepra, dizem os comentaristas, era possível ali na vida do apóstolo Paulo. Contudo, a gente pode pensar que Paulo precisaria desabafar, precisaria escrever uma carta contando ali todas as suas dores e como ele estava mal. Mas o apóstolo Paulo, ele não faz isso. Ele escreve uma carta de ânimo, uma carta motivadora ao seu filho na fé, chamado Timóteo. E diante daquilo que nós já começamos falando aqui com as crianças e falando na nossa introdução, enquanto nós falarmos aqui sobre Timóteo e sobre a sua timidez e sobre o seu medo de assumir o seu papel, de assumir o seu ministério, nós devemos pensar em nós, como igreja do Senhor Jesus, e se nós realmente devemos nos intimidar diante da perseguição, ou se devemos continuar orgulhosamente proclamando a cruz de Cristo. Para que nós entendamos a tônica dessa carta, a gente volta a 2 versículos aí, o versículo 6 e o versículo 7, para que nós entendamos o que é que Paulo tem como objetivo nessa carta, e a gente lê o seguinte: ele diz: por essa razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Reavive, Timóteo, o dom de Deus que há em ti. Eu sei que os tempos são difíceis, eu sei que as notícias são as piores possíveis, mas a mensagem de Deus para mim e para você é: reavive o dom de Deus que há em ti. Então, começamos seguindo o nosso texto de hoje, a partir do versículo 8, quando o apóstolo Paulo diz: portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Diante do que Paulo havia acabado de explicar a Timóteo ali no começo, nos primeiros versículos da carta, falando sobre a sua fé, falando do evangelho que ele havia ministrado na vida de Timóteo, do evangelho que a sua avó e que a sua mãe haviam ensinado para Timóteo, essas que não tinham uma fé fingida, mas tinham uma fé genuína, e que Paulo estava testemunhando que a fé de Timóteo também não era uma fé fingida, mas era uma fé que vinha do próprio Deus. E diante do evangelho que Paulo havia ensinado com tanta pureza ali a Timóteo, ele diz: portanto, diante desse fato que me faz estar aqui preso, diante de tudo isso, não se envergonhe. E aqui já tem aplicações para nós. Eu não sei qual é o preço que o evangelho tem feito você pagar. Eu não sei o que você já renunciou na sua vida por causa do evangelho. Mas o que Paulo está colocando aqui para Timóteo é: não olhe para aquilo que você pode perder ou aquilo que você já perdeu, mas olhe para a pureza desse evangelho, olhe para o poder desse evangelho, olhe para os efeitos desse evangelho, olhe para o Deus desse evangelho e não se envergonhe. Já aconteceu com você de você se envergonhar do evangelho? De você estar em uma determinada situação, de repente ali com seus amigos, com a sua família, e surge um comentário, surge uma acusação, surge uma piada, muitas vezes por causa de cristãos que estão dando mau testemunho na mídia ou nos relacionamentos dessas pessoas aí, e de repente elas se escandalizaram, e você ali naquela hora é identificado como cristão, e as pessoas meio que olham para você meio de banda, e você pensa ali 2, 3 vezes se você vai
continuar aquela conversa, se você vai ir em defesa do Evangelho, se você vai abrir a sua boca, se você vai pregar o Evangelho naquele instante, e você fica pensativo se você vai fazer aquilo ou não. Talvez numa sala de universidade, onde todas as pessoas têm um pensamento totalmente diferente do seu, onde o seu professor pensa diferente de você, e você, por alguma razão, fica intimidado. Eu não estou falando aqui da sabedoria, irmãos, porque a sabedoria, ela também nos ajuda a saber o momento de entrar e sair de uma discussão. Eu não estou falando disso. Eu estou falando daquele momento onde nós ficamos com medo, onde ficamos envergonhados. Se isso já aconteceu com você, essa palavra de hoje é para mim e para você, quando isso acontece na nossa vida. E esse termo usado pelo apóstolo Paulo, não se envergonhe, apesar de ser um termo negativo, no sentido que existe um não aqui, olha, não tenha vergonha. Na verdade, a intenção de Paulo é uma intenção positiva. É como se ele estivesse dizendo: tenha orgulho, tenha alegria, tenha ânimo, olhe para aquilo que aconteceu, olhe para o significado do Evangelho e tenha isso como a grande notícia que você deve divulgar para as pessoas. Por mais que as pessoas no momento possam estar hostis a esse tipo de pregação, sempre tenha orgulho dessa mensagem. Ele segue chamando o Evangelho pela expressão testemunho de nosso Senhor. Tenha orgulho do testemunho do nosso Senhor. Não se envergonhe do seu prisioneiro, que é o próprio apóstolo Paulo. Por que que o apóstolo Paulo ele destaca isso? É porque as pessoas, olhando para aquele apóstolo ali, lançado numa prisão, não pela primeira vez, muitos, inclusive dentro da igreja, estavam questionando se de fato Paulo era um homem de Deus. Será que um homem de Deus, será que um apóstolo, será que seria normal essa pessoa estar sofrendo tanto, sofrer tantas perseguições, sofrer açoites, ficar ali como ele fala, na voragem do mar, preso agora num lugar tão fétido, numa prisão romana? Muitos começaram a questionar se o apóstolo Paulo era de fato um homem de Deus. E o que talvez pudesse passar na cabeça das pessoas, o que talvez possa passar na nossa mente, no momento em que a igreja do Senhor for perseguida dessa maneira aqui, será que vale a pena? Será que as pessoas que estão sendo perseguidas, estão sofrendo tanto, será que vale a pena também eu sofrer o que essas pessoas aí estão sofrendo? Será que esse evangelho é real mesmo? Isso poderia passar na mente de Timóteo. E aqui o apóstolo Paulo está dando um testemunho. Ele está dizendo: olha, eu não sou um prisioneiro de Nero. Eu não sou um prisioneiro dos perseguidores do evangelho. Eu sou um prisioneiro de Deus. Se eu estou preso, é por causa da soberania de Deus. É porque aprove ao meu Senhor e Salvador, aquele que me dará e que já me deu inicialmente vida eterna. Foi Ele que me colocou aqui para o testemunho da pregação do Evangelho. E você conhece a história do apóstolo Paulo? Onde quer que o apóstolo Paulo estivesse, ele anunciava o Evangelho aos carcereiros ali, aos policiais que trabalhavam ali na prisão, às autoridades, seja qual fosse a autoridade. O apóstolo Paulo, ele anunciava o Evangelho e ele foi até o fim anunciando esse Evangelho. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, depois dessa prisão, ele de fato ele é condenado e ele é morto. E a mensagem de Paulo a Timóteo aqui é: não tenha vergonha disso, porque aquilo que aos olhos do mundo
pode parecer uma derrota, para mim é uma grande vitória, porque isso que está acontecendo comigo é debaixo da soberania de Deus e é por causa daquilo que mais importa, que é o evangelho do nosso Senhor. Eu estou preso porque eu anunciei. E sabe qual é a notícia que eu dou para você, meu filho Timóteo? É que você também se exponha às mesmas coisas que eu estou sofrendo. Seria muito difícil para um pai dizer isso para um filho, na verdade. Você sofrer algo muito difícil, algo muito doloroso, e você dizer para o seu filho: filho, permaneça no mesmo caminho que eu, por mais que você passe pelo que eu passei, seja fiel, porque a maior alegria do mundo você já tem, a melhor profissão do mundo já é sua, proclamador do evangelho. A melhor vida que alguém pode ter já está em você e ela é eterna. Portanto, permaneça fazendo aquilo que eu já faço e que você já faz, mesmo que você sofra aquilo que eu estou sofrendo. Mesmo que você sofra aquilo que eu estou sofrendo. Então ele diz, pelo contrário, ou seja, ao contrário do se envergonhar, ao contrário da timidez, participe comigo dos sofrimentos. Confirmando aquilo que a gente já vem dizendo aqui, mas que esse sofrimento não é a favor de qualquer coisa, mas é um sofrimento a favor do Evangelho. E é interessante nós destacarmos aqui, irmãos, que como crentes, muitas vezes, nós sofremos, mas sofremos por discussões infrutíferas. Paulo vem tratando isso com Timóteo desde a primeira carta, dizendo a ele: olha, Timóteo, não se envolva em discussões infrutíferas. Ele chama de discussões de velhas caducas. E muitas vezes, irmãos, nós achamos que estamos sendo perseguidos por causa do Evangelho, mas na verdade nós estamos sendo perseguidos porque nós somos faladores demais, porque nós não nos dominamos, nós arrumamos muitas vezes muitas discussões e muitas brigas, às vezes até nas redes sociais, por temas que não são o Evangelho. Aquilo ali não é o Evangelho. E não é por isso que o apóstolo Paulo está sendo perseguido. Não é essa a razão que leva um crente verdadeiro a dar a sua vida, a sofrer, a ser perseguido. O que deve levar um crente a ser perseguido é a mensagem pura do Evangelho e não qualquer acréscimo que nós podemos fazer. Então, ele diz: participe comigo dos sofrimentos em favor do Evangelho. E aí o apóstolo Paulo, para deixar ainda mais claro aquilo que Timóteo já conhecia sobre o Evangelho, ele passa a trazer algumas explicações sobre a profundidade desse Evangelho. No final do versículo 8, versículo 9 e 10, ele diz o seguinte: segundo o poder de Deus, e poder de Deus aqui é uma expressão que o apóstolo Paulo ele usa em muitos momentos para falar do próprio Evangelho. Você lembra que ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, segundo o poder de Deus que nos salvou. Como se ele dissesse: Timóteo, esse Evangelho que eu estou dando minha vida por ele, e que eu estou preso por causa dele, ele é um instrumento da nossa salvação. Salvação de quê? Salvação da escravidão do pecado. Você lembra o tempo em que você não conseguia parar de pecar? Você era escravo. Você só podia fazer aquilo. Você não tinha outra vida para viver, a não ser que Deus fizesse algo por você. E Deus fez. Deus enviou o seu Filho. Ele pagou
pelo seu pecado na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário ele atribuiu a você a vida perfeita que ele teve. O Espírito Santo veio e habitou dentro de você. E você foi salvo, tanto da condenação, como você foi salvo da escravidão do pecado. E a partir desse dia, você vive uma vida de santificação. Então o apóstolo Paulo ele vai dizer, é esse evangelho que nos salva da condenação eterna e que nos santifica. Por isso ele diz, ele nos salvou e nos chamou com santa vocação. Esse é o poder do evangelho. O poder que faz a gente botar a cabeça no travesseiro e dizer, Senhor, muito obrigado, porque eu fui salvo através da vida e da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Obrigado pelo evangelho, Senhor, porque a partir dele eu tenho agora uma vida de santidade. Eu tenho uma vida de obediência. E uma terceira coisa, irmãos, nós temos uma santa vocação. Nós temos um santo chamado. E o que o apóstolo Paulo está também querendo dizer aqui para Timóteo é, Timóteo, você recebeu um ofício. Você recebeu um chamado. E esse chamado, ele vem do evangelho para você. O evangelho, ele te dá uma profissão. E aqui você pode entender tanto o serviço ao Senhor na profissão que você exerce hoje. Então aqui nós temos vários tipos de profissões, pessoas das mais diversas áreas, sentadas aqui, cultuando ao Senhor, e também indo a partir da segunda-feira, e outros trabalham já desde o domingo, mas indo aos seus trabalhos, servirem ao Senhor, onde quer que Deus os coloque. Nós temos uma santa vocação. Você ali vive uma vida de santidade. Você ali vive uma vida de anúncio do Evangelho. Então essa palavra também tanto serve para aquele que é um oficial, para aquele que é um pastor, como seria aqui o caso de Timóteo, mas serve para toda a igreja do Senhor, diante do seu chamado, diante daquilo que Deus colocou em suas mãos. Isso foi visto aqui na semana passada, porque o nosso chamado, no final das contas, é o chamado de ouvir a voz do Espírito Santo e de obedecê-lo, inclusive com a nossa missão. Então, Timóteo, o Evangelho, ele abre uma nova vida para nós, uma vida de salvação, de santificação e de missão, não segundo as nossas obras. Essa salvação, essa santificação e essa missão, ela não nos foi dada, essas coisas não nos foram dadas, porque Deus tenha olhado do céu e visto em nós um grande potencial. Muitas vezes isso acontece quando a gente, na vida da igreja, a gente percebe os dons das pessoas e a gente vai investindo e treinando essas pessoas para o ministério. Mas quando esse evangelho, ele vem de início na nossa vida, ele não vem por causa do nosso potencial. Deus não nos chama para uma missão por causa do nosso potencial. Ele não começa um trabalho de santificação em nós por causa do nosso potencial. Ele não nos salvou porque nós éramos assim quase crentes. Não. Muito pelo contrário. Deus olhou dos céus e o texto explica como isso aconteceu. Ele diz: foi conforme a sua própria determinação e graça, segundo a sua própria determinação e graça. Ou seja, Deus, antes da fundação do mundo, decidiu de forma sábia e misteriosa para nós, porque nenhum de nós vai conseguir entrar na mente de Deus, como o próprio apóstolo Paulo fala em Romanos 11, e na sua sabedoria, amor e graça, ele decide salvar pecadores inimigos dele, que não eram pré-crentes, mas eram totalmente mortos espiritualmente.
E que por mais que muitos de nós pudéssemos viver vidas politicamente corretas, termos a moral que todo ser humano tem, irmãos, porque Deus colocou isso lá no Éden, todas as nossas obras, por mais que houvesse sentimento de amor nelas, todas elas estavam contaminadas pelo pecado. Então o Evangelho, ele não veio salvar pessoas quase crentes, ele veio salvar inimigos de Deus, pelo amor do Senhor e pela sua sabedoria, que nós não podemos sondar. E ele diz que isso nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Veja, Paulo ele está estimulando Timóteo a permanecer pregando o Evangelho. Então ele dá aqui uma pitada daquilo que há de infinito, de grandioso, quando a gente fala a palavra Evangelho. Essa salvação que vem desde os tempos eternos. E que é uma decisão de imolar o seu próprio filho numa cruz. Decisão essa tomada não depois do Jardim do Éden, mas na eternidade. E uma salvação que foi determinada para acontecer através da morte de Cristo, antes mesmo dele vir ao mundo. Todo esse plano, ele acontece na eternidade. E essa grandiosidade do Evangelho, que deve nos cativar, que deve encher os nossos olhos, que deve encher o nosso coração, que deve nos motivar a permanecer proclamando esse nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 10 ele diz: essa graça, ela agora é manifestada. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, alguns anos atrás, o Senhor Jesus Cristo, de fato, ele veio ao mundo. Todas as promessas do Antigo Testamento, elas se cumpriram no Senhor Jesus Cristo. E pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus. A palavra aqui é Epifania. Você já deve ter ouvido esse nome, nem que seja o nome de alguém, não é? Epifânio. O que significa Epifania? É essa manifestação. É esse aparecimento. Aquele que haveria de vir, finalmente veio ao mundo. Ele esteve entre nós. Ele andou entre nós. Ele sujou os seus pés com a nossa poeira. Ele teve que se relacionar com pessoas como eu e como você. Ele passou por todas as coisas que você já passou e que você um dia passará. O Senhor Jesus se tornou de fato homem, e ele veio a esse mundo. O aparecimento do nosso Senhor Jesus. Aqui, essa palavra epifania, ela é usada em relação à primeira vinda de Cristo. Contudo, ela é muito mais usada no Novo Testamento para falar da segunda vinda de Cristo. O dia que esse Jesus voltará para nos levar como igreja de uma vez por todas. E ele não só destruiu a morte, continuando aqui o versículo 10, ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, qual é o efeito desse Evangelho? O efeito desse Evangelho ele é conhecido através do momento em que o Senhor Jesus ele morre, mas ao terceiro dia as mulheres não encontram mais o seu corpo na sua tumba, e o próprio Senhor Jesus se manifesta ali, aquelas mulheres, anjos também, e dizem: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? O Senhor Jesus, ele destruiu a morte. A morte não é mais um problema para nós, a não ser o momento que nós vamos passar, o nosso corpo passará por esse tempo, ou por esse momento doloroso, onde nós morreremos fisicamente. Mas a ressurreição física do Senhor Jesus mostra que até essa morte foi vencida, porque nós ressuscitaremos assim como Cristo ressuscitou. Mas, além disso,
O texto fala como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Ou seja, quando nós ressuscitarmos, nós jamais morreremos. Nós estamos inscritos no livro da vida e todas as promessas de vida eterna, depois que nós morrermos e ressuscitarmos, elas serão cumpridas, assim como todas as outras promessas do Evangelho, elas se cumpriram. O Senhor Jesus vai voltar nessa segunda epifania e nós estaremos para sempre com Ele. Por isso ele diz, ele não só destruiu a morte, mas ele trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então o apóstolo Paulo, ele muito orgulhoso de toda essa boa notícia, ele diz, é por isso, é para esse Evangelho, Timóteo, que eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Ou seja, eu sou um arauto do rei, eu falo desse Evangelho, eu não abaixo a minha voz, mas pelo contrário, eu elevo a minha voz como um arauto e proclamo que isso é verdade. Isso deve ser uma verdade para nós, irmãos. Nós devemos proclamar em alto e bom som, onde quer que nós estejamos, que Jesus Cristo veio salvar todo aquele que nele crê. Que Jesus veio ao mundo, morreu e ressuscitou para salvar aquele que crê. Mas não apenas arauto, pregador, mas ele também é apóstolo. Ou seja, aquilo que ele prega, ele não prega da sua própria imaginação, ele não prega apenas, ou ele não prega daquilo que é da sua cabeça, daquilo que ele acha conveniente, mas ele prega aquilo que o seu Senhor mandou. Ele prega aquilo que ele foi comissionado como apóstolo a pregar. Por isso, em submissão, ele prega o Evangelho puro. E por fim, mestre. Ele prega como mestre. Ele apresenta o Evangelho, mas ele também esmiuça o Evangelho na vida da igreja. Um evangelista é também alguém que, através do púlpito, através do ensinamento da palavra de Deus, seja num pequeno grupo, ou seja num culto, ele leva a igreja a entender a profundidade prática no dia a dia, nas situações mais corriqueiras, nas situações mais pesadas ou nas situações mais leves, como é que o Evangelho faz parte da nossa vida. Ele leva a igreja a amadurecer diante dessa base que é o Evangelho. Então ele é um mestre. Mas tudo isso está embasado neste Evangelho. Então, Timóteo, é por causa desse Evangelho, Timóteo, que você não deve ter medo. É esse Evangelho que me faz ser um vencedor. Por mais que as pessoas digam que eu estou derrotado aqui nessa prisão, inclusive eu fui traído por duas pessoas que eu tinha tanta estima por eles nesse momento, agora fugiu o nome, Fígelo e Hermógenes, lembrei aqui. Duas pessoas que Paulo havia investido na vida daqueles homens e agora esses homens haviam abandonado Paulo. Então Paulo estava abandonado, estava preso, provavelmente estava doente, passando muito frio. Ele pede para que Timóteo leve a capa dele. Certamente ele estava sofrendo muito frio ali dentro. Mas ele não se coloca como um derrotado. Pelo contrário, ele diz, é este Evangelho aqui que me faz ter orgulho de passar por tudo aquilo que eu estou passando. E o versículo 12 explica isso. Ele diz, é por isso, é pela minha fidelidade ao Evangelho que eu estou sofrendo estas coisas. Não é por razões fracas, não é por razões indignas que eu estou preso aqui. É pela melhor de todas as razões. Por isso, ele fala, eu não me envergonho do Evangelho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Sabe de uma coisa, Timóteo? Eu não me envergonho,
E eu continuarei sem me envergonhar. Eu continuarei orgulhoso desse evangelho, porque eu sei quem é o meu Deus. Eu conheço esse Deus, que desde o dia em que eu estava no caminho de Damasco, aqui eu estou fazendo uma inferência de como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo essas coisas, né? Mas eu imagino Paulo pensando assim, que desde o dia em que eu estava indo no caminho de Damasco, e que o próprio Cristo se apresentou a mim, eu sei em quem tenho crido. Como a minha vida mudou a partir daquele dia. Como eu ganhei rumo. Como o meu coração se encheu de alegria, se encheu de fé. Como, por mais que eu tenha ficado cego por alguns dias, como os meus olhos espirituais se abriram. Como minha vida mudou, como eu me converti a partir desse evangelho. Eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo que é Ele quem vai fazer com que o evangelho permaneça. Por mais que às vezes a gente pense, irmãos, será que o evangelho ele vai aguentar tanta pancada por parte dos pensamentos que estão nos nossos dias, por exemplo? Será que todo esse movimento ideológico que está aí no nosso dia a dia, com a ajuda de toda a imprensa, ou quase toda a imprensa, e das universidades muitas vezes, será que o evangelho ele vai permanecer? E aí o apóstolo Paulo diz: eu estou certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Que dia é esse, irmãos? O dia da segunda Epifania, o dia da volta de Cristo. Qual é a promessa? É que o Senhor Deus, porque Ele é fiel, porque Ele é poderoso, e porque Ele empenhou a sua palavra, Ele vai fazer com que a salvação do apóstolo Paulo, com que o evangelho que salvou o apóstolo Paulo, e que agora o apóstolo Paulo, ele tem o chamado de anunciar, é esse Deus, e não nós, irmãos. Não é a igreja que vai fazer o evangelho permanecer. Por mais que seja papel da igreja permanecer fiel, quem vai fazer o evangelho e a salvação permanecer na minha e na sua vida é o Senhor Deus, porque Ele é poderoso para isso, e porque Ele é fiel para fazer isso acontecer. Por isso a gente não deve ficar ansioso, por isso a gente não deve ter medo, porque o Senhor Jesus já determinou que seria assim. É Ele que vai guardar o bom depósito, o evangelho e seus efeitos na nossa vida. Então, o apóstolo Paulo termina dizendo: por isso, Timóteo, mantenha-se firme no evangelho. Mantenha-se crendo no evangelho. Mantenha-se vivendo o evangelho e mantenha-se anunciando esse evangelho. Não tenha medo, continue pregando. E essa é a mensagem para nós, irmãos. Não tenha medo. Mantenha o padrão das sãs palavras, as palavras bíblicas, as palavras do evangelho. Mantenha isso, irmão. Mantenha isso, minha irmã. Não abra. Continue anunciando, porque se algo pode salvar alguém da sua família, é o evangelho puro. Se algo pode salvar o seu amigo, o seu colega, se algo pode santificar alguém, é o evangelho puro. Mantenha o padrão das sãs palavras que você ouviu com fé e com amor. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, olha para mim, Timóteo, olha para mim. Eu mantive o evangelho? Sim, eu mantive. Eu, em algum momento, diluí o evangelho. Eu em algum momento, me intimidei. Não, isso não aconteceu na vida de Paulo. Então, Timóteo, olha para mim e me imita. Aquilo que aconteceu comigo não é só um modelo de discurso, mas é um modelo de vida para que você viva. Assim como Paulo está seguindo Jesus, irmãos, Paulo aqui ele é um imitador de Cristo, porque foi isso que aconteceu na vida de Cristo.
ele permaneceu, ele foi fiel e foi morto com morte de cruz. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. O que Paulo está dizendo, assim como eu segui a Cristo, assim como Cristo foi fiel, eu seguirei a Cristo e serei morto e creio na minha ressurreição. Da mesma maneira, Timóteo, se você for fiel, você também será ressuscitado no terceiro dia. Ou no terceiro dia não, perdão, irmãos. Assim como Jesus foi ressuscitado ao terceiro dia, você também ressuscitará na volta de Cristo. Então mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com amor que há em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom depósito. Então, queridos, nós sabemos que o Senhor Deus, Ele vai fazer com que a gente permaneça fiel. Esse bom depósito, esse evangelho que nos foi dado, essa salvação e essa missão, esses dons que Deus nos deu e o chamado de proclamar, tudo isso será guardado por Deus. Deus, Ele é o responsável por fazer todas essas coisas permanecerem. Mas aqui, no final, sabendo disso e com base nessa ação de Deus, o apóstolo Paulo diz, mas você também deve fazer a sua parte. Por mais que Deus guarde, por mais que Deus faça aquela parte que nós não conseguimos, você deve, com bases nesse Deus, também fazer a sua parte. De que maneira, irmãos, nós podemos agir para que esse evangelho, ele permaneça puro em nossos corações? De que maneira nós podemos guardar, e aqui a palavra é da nossa responsabilidade humana, de que maneira eu e você podemos agir para que a nossa missão seja cumprida? De que maneira nós podemos zelar para que a nossa vida de santidade, ela permaneça acontecendo? Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Nós podemos nutrir tanto a salvação, como a santificação, como a nossa missão, ouvindo o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai nos capacitar a permanecermos firmes nesse evangelho. Era o Espírito Santo de Deus que ia fazer com que Timóteo, um homem tímido, um homem que às vezes ficava com medo, assim como eu e você, muitas vezes ficamos com medo. Quem ia fazer Timóteo sair dessa situação e reavivar o dom de Deus que havia nele, era o próprio Espírito Santo de Deus. Então, na sua responsabilidade, ele deveria andar em intimidade com esse Espírito Santo, para que ele visse, para que ele percebesse o Espírito Santo dando a capacitação para ele, para que ele pudesse fazer aquilo que não era natural dele. Porque o que é natural da gente, irmãos? O natural da gente é querer preservar a nossa vida. O nosso natural é querer que a gente viva 100 anos de idade, desde que a gente vá fugindo dos riscos, sabe? Aquele medo exagerado da morte que a gente tem, e a gente vai negociando o evangelho aqui e ali, e vivendo uma vida como se a vida eterna fosse essa aqui agora. Era o Espírito Santo de Deus, e uma vida de intimidade com o Espírito Santo, que ia fazer Timóteo dizer, sabe de uma coisa? Por que eu estou aqui nesse mundo, hein? Por que será que a igreja está aqui? Será que a gente tem um objetivo diferente do apóstolo Paulo? Diferente do objetivo de Cristo? Eles gastaram a sua vida, irmãos, por causa do evangelho. Será que não está na hora de eu e você sermos mais corajosos no poder do Espírito Santo e abrirmos a nossa boca e sermos arautos, e sermos pregadores fiéis, e sermos mestres do evangelho, onde quer que nós cheguemos?
Será que não é isso que Deus quer de nós? Por mais que sejamos perseguidos, presos e outras coisas mais? Que o Espírito Santo, queridos, Ele nos ajude nessa manhã a virarmos a chave e a entendermos que nós não somos covardes, mas que nós somos ousados por meio do seu Santo Espírito. Vamos orar? Senhor Deus, estamos diante de Ti, ó Pai, diante de uma exortação, diante do encorajamento dado pelo apóstolo Paulo a Timóteo, mas que no final das contas é um encorajamento à Tua igreja, para que a Tua igreja não se acovarde, para que a Tua igreja creia, para que a Tua igreja avance, para que a Tua igreja confie no Senhor Deus, para que a Tua igreja se alegre na profundidade do Evangelho, ó Deus, nesse poder salvador que tira pessoas do inferno, que santifica e que dá missão. Ó Deus, abre os nossos olhos, Espírito Santo de Deus, nos ajuda a andar com mais intimidade diante do Senhor, para que a nossa vida seja uma vida diferente, ó Deus, para que a gente tenha trabalho, ó Deus, certo e perto, como diz a canção, serviço e profissão nesse mundo, e que a gente não tenha um outro desejo, a não ser anunciar o Senhor em todos os lugares. Assim nós te oramos, ó Pai, pedindo, Senhor Deus, que o Senhor seja com a Tua igreja, que o Senhor esclareça cada coração, em Cristo Jesus. Amém.